Bom, em primeiro lugar, boa tarde a todos. Muito bem aqui nesse evento. A palavra que o Ivo falou sobre a interação antes de ter um tete-a-tete, eu acho que faz tudo a ver com um pouco que eu tinha preparado aqui na metodologia da análise de conjuntura. A análise de conjuntura ela nunca pode ser algo monologal, porque a conjuntura é o momento da história que está por vir. Então nós não estamos fazendo uma exposição da história pretérita. E as visões de cada um sobre o momento enriquecem profundamente e dão uma capacidade e digamos assim, uma contribuição muito relevante, porque a gente sai do monólogo. Aí pode-se estabelecer algum eixo significativo. Agora, o papel do analista de conjuntura é essa palavra. A análise de conjuntura é a história do tempo presente. É uma definição mais clara. Na realidade, o nosso papel é provocar. Até porque a conjuntura ela é fenômeno de fenômenos, digamos assim, multifacetados e aparentemente expressivos. Nós não podemos fazer uma análise de conjuntura nomeando fato por fato e exaurindo ad infinito essa abordagem, porque não dá sentido. Então, na análise de conjuntura, a gente precisa primeiro ter algum referencial. O primeiro referencial todo é o público presente. Vocês terem uma ideia, estava fazendo uma anotação aqui, nesses últimos 33 dias foram 5 análises de conjuntura. Sendo que uma delas, a primeira, era para um público mais acadêmico, era na Unbox. E era antes da eleição, foi antes da eleição presidencial. Então, essas duas características tornaram a análise muito, digamos assim, restrita em relação às conjecturas que já passaram a ser muito mais, digamos assim, objetivadas. No dia 23 de outubro, nós não fazíamos uma análise de conjuntura pressupondo a vitória do candidato B, porque seria como se a gente está jogando a toalha. Na análise de conjuntura é o seguinte: no dia 13 de 11, 15 de 11, 23 de 11, também para públicos diferentes. Um era para Pastoral das Migrações, para um grupo específico do tráfico humano de pessoas. Então, esse grupo e o fato de nós já termos um fato significativo dado imprimiu uma certa necessidade de estabelecer eixos temáticos. Nós vamos ver o seguinte. Bom, para eu voltar isso aqui, essa questão dos eixos temáticos, eu já fiz uma análise de conjuntura no SIM, mas não era para o pessoal do CIMES, era para o pessoal do MPC, Movimento Popular Camponês, que estava um pouco, digamos assim, nervoso com a situação, como todos nós. Depois, por incrível que pareça, digamos assim, eu enfrentei uma situação nunca antes navegada. Porque falar para nós é fácil. O problema é falar para o adversário. E eu fui colocado na boca do leão. Para explicar. Alguém ligado à igreja aí sugeriu lá para a Federação Mato Grossense de Fazendeiros e a CNBB queria falar sobre o agro. Me mandaram um e-mail. Não, eu
se vocês quiserem, eu posso falar sobre igreja que estou H no século XXI. Agora, tem que ter um convite expresso por escrito da CNBB para mim. Porque se eu chegar aí e vou dizer, não, isso é tua opinião, a igreja não pensa isso, não. E eu não achava que eu tinha conseguido de jeito nenhum esse convite expresso. Mas conseguiu. Aí eu tentei mostrar justo, ou seja, eu tive que ir lá para a Federação dos Fazendeiros falar sobre igreja em questão agrária. Depois eu posso até contar um detalhe. Agora, vou só dizer uma coisa para vocês. Diferentemente do que a gente poderia imaginar, a direita está desesperada também. Não somos só nós que estamos muito bem. Não somos só nós que estamos apavorados, não. Eles estão desesperados. Porque tem muita violência na mão, mas não tem poder de concertação. E sem poder de concertação não se governa. Com o poder, com o tacape na mão, você está tomada. Mas se você não tiver consensos, concertações, inclusive entre eles, não se governa. Então, vamos voltar adiante aqui. Depois nós tivemos, bom, já falei agora, nós também tivemos um Fórum de Mudança Climática. Então, cada uma dessas análises de conjuntura, que é dirigida ao público, eu falei dos exemplos aqui, mas isso vale no geral, ela tem alguns eixos temáticos, para que a gente tenha um fio condutor e não transforme a análise de conjuntura num enumerar infinito de fenômenos. Tá? Eu vou propor dois eixos temáticos, mas no decorrer, nós vamos ver se eles são bons, né? Que eu já usei em alguns outros e que tem tudo a ver com a situação atual. O eixo temático da proteção versus desproteção social dos grupos sociais mais vulneráveis. Eu acho que esse é um eixo temático que funcionou muito bem nessa conjuntura pós-eleitoral. E segundo eixo temático, que todos esses grupos tinham em comum também, é a questão agrária e ambiental na nova situação. A questão agrária e ambiental, eu suposto que tem uma permanência, mas na nova situação ela tem uma configuração distinta. Então, de posse desses dois eixos temáticos, a gente pode, digamos assim, fazer uma espécie de conjectura a respeito de onde estamos, provavelmente o que deve acontecer mais adiante e onde nós pretendemos de alguma forma agir para que as coisas aconteçam de forma desejável do nosso ponto de vista e não dessa perspectiva que nós estamos observando. Porque toda análise conjuntura também tem a perspectiva de quem analisa, e do grupo, evidentemente. Bom, do ponto de vista do eixo temático da proteção social, vejam que nas análises mais diretamente de igreja, a gente tem que fazer uma introdução teológica, que não é o caso aqui, embora aqui tenha também participantes de igreja, mas não, é um pouco diferente de uma pastoral social. Mas só para a gente ficar no proteção social no conceito moderno. O conceito antigo, a proteção social, ela estava muito mais ligada aos grupos que estavam excluídos, digamos, da ordem social vigente. Só para a gente citar biblicamente. Os imigrantes, os órfãos e as viúvas, na cultura judaica, eles eram desprotegidos por exclusão de natureza étnica. Os imigrantes porque não eram judeus. As viúvas e os órfãos porque o varão era o chefe provedor. Uma vez falecendo, a mulher não tinha nenhum direito, nem ela participava do mercado de trabalho, portanto ela era uma figura absolutamente dependente da caridade pública.
Então, é muito frequente que na palavra profética, nos salmos, etc., essa recuperação dos excluídos da natureza étnico-religiosa entrasse numa agenda de proteção social. Para nós da modernidade, né? Modernidade pós-revolução industrial, com digamos assim, a incorporação do trabalho ao mercado de trabalho, portanto a liberação, que não é bem libertação, dos camponeses da gleba, das relações feudais, e a sua inclusão no mercado, há, digamos assim, uma série de situações de necessidade de proteção dos seres humanos face a muitas situações incapacitantes do trabalho. Porque se o trabalho era a fonte de provisão dos meios de subsistência, a falta de trabalho era um caminho, digamos assim, pavimentado para a morte. Então, a ideia de proteção social sai um pouco desse critério étnico, judaico, clássico, com a ideia da modernidade. No Brasil, a ideia de montar um sistema de proteção social de caráter amplo, universal, e não apenas para algumas categorias de trabalhadores, digamos assim, aqueles trabalhadores do toque de linha do sistema produtivo, é uma ideia muito recente. É uma ideia de 30 anos para cá, da Constituição de 88. Então, ao se estabelecer um sistema de proteção social constitucionalizado, com meios e recursos, digamos assim, não diria que suficientes, mas designados para essa finalidade do ordenamento constitucional, se criou uma espécie de digamos, inauguração da modernidade protegida na ordem jurídica brasileira de 88, com todas as digamos assim, as limitações, porque a gente só vê as limitações, mas não faz um contraponto anterior. Com todas as limitações, o Sistema Único de Saúde ele sucedeu a um sistema de garantia de direito à saúde apenas a quem tivesse carteira de trabalho. Vocês lembram? Ou seja, quem não tinha carteirinha do INPS, ele ia direto para a indigência. Então você era atendido como indigente e explicitamente. Então, na verdade, essa mudança de cidadania social a partir de 88, ela foi, digamos assim, um pouco massacrada na consciência coletiva, porque esse sistema, ele desde o princípio, ele foi vítima de um processo de desfinanciamento. Então, o SUS universal, que se estabeleceu então, ele é visto pelos meios de comunicação como, digamos assim, filas, macas cheias, mau atendimento, etc. Mas esse mau atendimento era muito anterior e ele tem uma causa. Bom, mas por que eu estou dizendo isso? Porque esse sistema SUS, esse sistema Previdência Social, esse sistema Assistência Social, esse sistema Seguro-Desemprego, são, na conjuntura, bola da vez para desestruturação completa, por meio da retirada dos recursos que ainda precariamente garantem o sistema funcionar. Nós temos uma emenda constitucional em 2016 que tirou uma base importante de recursos da Seguridade Social, mas
o que se anuncia na vertente do ministro da Economia nomeado aí, é que seria assim, estabelecido um novo princípio, ou seja, não tem mais garantia de recursos no orçamento, nem para o SUS, nem para a Previdência, nem para a assistência, nem para o seguro-desemprego. Eu acho que isso não vai conseguir passar, mas a gente sabe que as maldades têm um preço forte, um preço muito significativo. Obviamente, a reforma da Previdência que eles pretendem aviar para 2019 deve ter essa conotação. Qual é a conotação? Retirar recursos do sistema de proteção social explicitamente para, digamos assim, atender os objetivos da transferência ao superávit primário. Nós sabemos o que isso significa em termos de desproteção social. A desproteção social de todas as situações incapacitantes ao trabalho, de todas as situações incapacitantes à vida. Porque os doentes do SUS cada vez mais ficam, digamos assim, mal atendidos, e os aposentados e pensionistas do INSS têm que fazer. Uma coisa é o INSS, outra coisa é o regime de servidores públicos. Também seriam afetados fortemente nessa reforma da Previdência que se anuncia para 2019. Muito bem. Mas essa é um filme que, de certa forma, nós já vimos no governo Temer. A tentativa de passar a goela abaixo com a reforma da Previdência, etc. A restrição, etc. De forma que esse é um tipo de desproteção social para o qual a sociedade já está um pouquinho mais treinada para se defender. Mas há um outro tipo de desproteção social que vem vindo aí, que esse para o qual nós precisamos nos habilitar, porque ele é relativamente novo no formato em que está se desenhando. É a desproteção na linha de erosão dos direitos civis das minorias. Na verdade não são minorias, quando você soma é a maioria do povo brasileiro. Né? O direito à educação, que fica, digamos assim, sob uma vigilância permanente de uma tese absurda da escola sem partido. Os direitos das minorias LGBT, que passam a ser perseguidas em nome do moralismo, que não é moralidade. A situação dos quilombolas, que passam a ter suas terras colocadas em xeque. A situação dos indígenas, que passam a ser suas terras pretensamente colocadas no mercado, ou com pretensão de se colocar no mercado, como se índio fosse operador mercantil. Mas também os grupos organizados negros, que são objeto de um certo escanteamento. Né? Enfim, esse conjunto de direitos civis que a Constituição protege e que são gratuitos do ponto de vista fiscal, diferentemente dos direitos sociais que custam, né? Mas eles são, por opção ideológica desse governo que está se iniciando, uma espécie também de bola da vez a ser desconstruída. Portanto, a situação da proteção social, ou a desproteção social nessa perspectiva, tem um preço muito mais caro, muito mais, digamos assim, profundo do que aquilo que se pensa só em termos de política social clássica. E nas conversas que nós tivemos com as pastorais sociais, digo, isso tudo são arreganhos, pretensões, mas
não significa que vai acontecer. Se nós tivermos cada um à sua forma, à sua maneira, próximos desses grupos sociais, lhes prestando uma solidariedade a priori, é mais difícil que eles sejam perseguidos ou que eles sejam transformados em bola da vez. Até porque essa agenda desconstrutiva, nem no campo da ultradireita, ela é consensual, por razões diferentes. Vejam que esse grupo que está aí, na realidade, ele tem pelo menos 3 vertentes de apoio forte na sociedade, né, e na economia política. Tem o sistema financeiro, esse sim, está diretamente envolvido na desconstrução dos direitos sociais. Você tem o grupo pentecostal, esse grupo está, digamos assim, muito fortemente envolvido na desconstrução de direitos civis. Você tem a economia do agronegócio, que está envolvido na perseguição de alguma dessas minorias por razões de cobiça da terra, mas não por razões de natureza pentecostalista na versão brasileira. E você tem o estabelecimento militar. O estabelecimento militar, do ponto de vista da manutenção do poder e aplicação do poder, eles, em princípio, não deveriam estar dando apoio a esse tipo de desproteção social exacerbada. Porque isso significa incapacidade ou suicídio do próprio poder. Não se governa sem um mínimo de concertação social, mesmo no campo do ponto de vista da direita. Lembrar que em 71, 72, na época do governo Geisel, não, 74, 76, na época do governo Geisel, o general Golbery, que era o guru da direita, ele se opunha ao pessoal que ficava tocando fogo nas bancas de jornais, etc. Por quê? Não porque ele fosse a favor do nosso lado, mas é porque ele tinha a percepção de que, para governar, você tem que ter um mínimo de concertação social. Você não pode sair por aí jogando bomba, né, distratando todo mundo, etc. Isso não é um arranjo de poder sério, que tenha capacidade de se manter. Portanto, considerando esses 4 grupos, o que me parece, na conjuntura, é que eles não vão chegar juntos, até porque os projetos de poder deles não são muito coerentes e consistentes, e alguém vai engolir alguém no meio do caminho. Se vocês observarem as entrevistas do vice-presidente na Folha de São Paulo de ontem, eu tive um susto, eu nunca tinha visto isso. O vice-presidente se autodesignando primeiro-ministro e dizendo o que não deve ser feito na agenda de política externa já pré-anunciada pelo presidente. A questão de transferir a embaixada para Israel, a questão de romper com a China, a questão de romper com o Mercosul, a questão de saída do Acordo do Clima. Como? Ele disse, não, ele foi até mais explícito assim, mudanças climáticas é um fato, não tem nada a ver com o marxismo. Ou seja, quem briga com o fato é louco. Você pode dizer, mudanças climáticas, tem uma corrente de climatologistas que atribuem a movimentos do Sol, de longa duração, etc. Outros atribuem o efeito estufa, etc. Isso é um outro debate. Mas negar mudanças climáticas, isso é loucura. Olha bem, o ministro das Relações Exteriores nega mudanças climáticas. O presidente eleito
nega a mudança climática. Então, não, isso é absurdo. Por isso que o que a gente está vendo é o seguinte: o grau de distonia entre esses 4 blocos de, digamos, de sedimentação, de constituição desse poder é muito grande para digamos, um processo de um governo que nem começou ainda. Né? Só para citar, eu estive lá em Dourados. Eu estive em Dourados, aliás, eu esqueci um outro evento que eu tive lá. Em Dourados era o Encontro Nacional de Geografia Agrária. E por incrível que pareça, todos os jornais de Dourados, ou pelo menos alguns que eu li de lá, estavam muito incomodados com a transferência da capital de Israel, a embaixada brasileira de Israel para Jerusalém, por conta da perda das exportações de carne. Então, eu digo, não é porque eles sejam universalistas, pró-árabes, etc. É por uma razão muito objetiva. Tudo indica que, portanto, desse ponto de vista da proteção social, nós tenhamos um problema também para eles do ponto de vista de governabilidade. Porque se aumenta muito a desproteção social num quadro que não é cor-de-rosa de jeito nenhum. Você já tem um desemprego aberto na faixa dos 13 pontos percentuais da população economicamente ativa. Então vem uma agenda desconstrutiva dessa natureza, isso impacta, claro que a segurança, se você mexe na segurança humana, a segurança pública vai ser impactada, e você não resolve isso dando tiro, ou soltando, né, forças armadas, não é por aí. Então, quem tem um mínimo de percepção de governabilidade, verá que provavelmente o pessoal precisa começar a ler clássicos da ciência política. Né? Até por conta dessas situações todas aí, eu comecei a ler agora um texto chamado Em torno da violência, sobre a violência, da Hannah Arendt. Exatamente o que está colocando. Quem chega no poder não se sustenta com violência. Se você não conseguir estabelecer bases de concertação dentro e fora do seu grupo, o seu poder vai declinando, degringolando. Mais dia, menos dia. Né? Eu acho que aqueles setores dessa base que tem uma formação mais cartesiana, tipo os militares, etc., provavelmente eles vão tentar dar um passo de, digamos assim, estabelecer um governo de primeiro-ministro e de rainha da Inglaterra, em que eles seriam os primeiros-ministros. Agora, o que isso significa para a nossa democracia, aí é uma cena dos próximos capítulos, não dá para a gente ver nacional de nenhum todo. Bom, vamos ver aqui o tema da questão agrária e ambiental nesse contexto. Há já indicação de uma ministra da Agricultura lá daquela região, do Mato Grosso do Sul, e de uma Secretaria de Assuntos Fundiários, que hoje está na Presidência da República, eles estão fazendo com o Ministério da Agricultura, no qual o secretário de Assuntos Fundiários seria o presidente da UBR, da ideia da absoluta descompromisso nesse campo. Segundo aspecto que é preocupante aí, é que, e aqui vale uma observação mais geral, o sistema formal de direito agrário brasileiro, de direito público, ele está fundado em 3 regimes fundiários. E todos os 3 têm o pressuposto de tratar a terra
com destinação e respeito a critérios ambientais. O primeiro é o regime fundiário chamado das terras exploráveis, economicamente exploráveis. Está lá no artigo 186. Essas terras e a propriedade dessas terras, que é o regime fundiário, só é legítima, portanto, só atende ao artigo 5º da Constituição se cumprirem a função social e ambiental. O segundo critério, o segundo regime fundiário é das terras étnicas, previsto no artigo 231, que são as terras indígenas, e no artigo 68 das disposições transitórias para os terras quilombolas. Essas terras não são destinadas à produção. Essas terras têm explícita menção à reprodução de etnias ancestrais. E o terceiro regime fundiário é das terras contínuas de parques e reservas naturais, com vistas à reprodução do espaço da natureza. Pois bem, a gente sabe que esses três regimes fundiários, de longa data, vêm sendo objeto de uma perseguição, assim como o direito social também. Mas a perseguição a regimes fundiários constitucionais é mais antiga e pegou também o nosso governo. Enquanto a gente pode dizer, bom, começa com o governo do B aí, a questão da desconstrução dos direitos civis. Os direitos sociais já vinham sendo erodidos e o direito agrário, de longa data, vinha sendo desconstruído pela base ruralista da economia do agronegócio. Desde